Olá, Como tá linda! E aí, obrigada. doutora? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Dri? E você? Tudo já. Deixa eu mostrar a petzinha. Peraí, que hoje o dia é de pet. Oi, tia Jaque! Tá de lacinho verde e vermelho? Tô, gente. Hoje, E hoje isso aqui é minha vida, minha coisa linda. Onde eu vou, ela vai. Hoje é beijoqueira. dia de pet, falar de constelação e de pets. Então, eu estava fazendo a introdução, não sei se você chegou a ouvir, falando que você é médica veterinária, formada em constelação. Você quer agregar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Essa parte, né, do curso que eu fiz, da parte das constelações, ela foi dentro da medicina veterinária, né? Hoje a gente tem um curso de medicina veterinária sistêmica, que agrega mais, né? A gente tem os conceitos básicos, né, da parte da visão sistêmica e das constelações, mas ela é mais aprofundada na família multiespécie, né? Que hoje você comentou um Eu pouquinho aí para o pessoal, e falei hoje multiespécie, eu falei certo? você falou, você usou outro termo agora que eu não lembro, mas quer Família dizer a mesma selvina, coisa. acho que eu usei. Mas é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, que é essa família multiespécie hoje, né? Legal, E também, aí hoje eu me considero, eu falo que eu sou uma terapeuta da família multiespécie, que né? Então, legal. Bom. é uma médica veterinária e que integra aí todas essas ferramentas, né? De cura. Que delícia! Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Você está com espaço em Santo André, então ela também é aqui do ABC. E a gente se encontrou pelas redes, olha que coisa, né? Eu acho que. Eu não sei exatamente como começou o nosso bate-papo, mas ela já constelou comigo, eu já constelei com ela, e aí a gente já fez essas trocas, e eu só aqui esperando o momento certo para convidá-la para vir fazer uma live. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. É, então, vamos lá. Ela estava meio dodói, gente, mas já tá boa. Vocês viram que tudo flui, tudo flui. Falei, vamos aguardar que as coisas vão fluir e vai acontecer. Maravilha. Então vamos começar do começo mesmo. As constelações sistêmicas, gente, eu trabalho com constelações sistêmicas desde janeiro de 2009, depois de fazer formação aí por 2 anos, em 2007 e 2008. E atuo com isso porque eu acho uma ferramenta transformadora, uma ferramenta que permite que a gente olhe dinâmicas que a gente não consegue através de outras técnicas, né? Então, eu gosto muito. E aí, vamos trazer para o pessoal, porque eu já falo bastante da constelação para o ser humano, para as famílias, né? E minha cachorrinha, e como é que eu comecei mais o contato com a Jaque? Minha cachorrinha estava doentinha e me dando assim um trabalho, não acertava medicamento, e eu falei assim, gente, deve ter alguma coisa sistêmica aí. E eu sempre tive a intuição de que os cachorrinhos pegam coisas que são nossas, né? Eu sempre tive essa intuição, eu sempre falei sobre isso com os outros cachorrinhos que eu tenho. A Meg tem algumas coisas que eu tenho, né? Então é o problema na vesícula. Eu falei, tem coisa aí para olhar. E aí tive o prazer de conhecer a Jaque, e aí a gente fez a constelação. Então, eu acho que para a gente começar, vamos esclarecer assim, qual é a diferença do olhar quando a gente olha para a família multiespécie, do que a gente olhar só para o núcleo familiar, para o sistema familiar que as pessoas já estão acostumadas. Então, qual é essa diferença? Primeiro, Adri, é legal a gente voltar um pouquinho e pensar o que esses animais significam hoje, né, para a família. Qual é o lugar agora que esses animais estão ocupando na família? Porque quando a gente fala assim aí de, né, 50 anos atrás, esses animais eles tinham um outro papel, uma outra função, né? Então eram animais que eram mais para proteção da casa, viviam naquela distância maior, né? Não só física, né, que ficava no quintal, mas uma distância emocional, né? Comia resto de comida,
Então, com isso, existia essa questão mais conectada até com a ancestralidade deles, né, de ser um animal, né? Então, com o passar do tempo, esses animais, eles foram mudando esse papel, né, essa função dentro da família. Então, são animais que vieram aí para dentro, né, migraram para nossa casa, migraram para nossa cama, né, e também migraram de outro lugar dentro do nosso coração. E hoje existe essa questão do vínculo, que é muito grande, né? Que também isso um dos pilares que a gente avalia hoje nessa questão da família multiespécie, é o vínculo que se tem com esses animais. Então, hoje, eu vejo muito, né? Os tutores me falam que às vezes sentiu mais a morte de um animal do que às vezes uma pessoa da família, né? Você vê o quanto que esse vínculo é forte, né? Quer dizer, ele tem um vínculo maior com o próprio animal do que com Porque aquela muitas família. vezes faz parte do dia a dia, da rotina do dia a dia, é a fonte de amor de um monte de gente, né? Isso. Porque eles são amor, né? Não tem, não, é só amor. É Aqui, ó, só amor. aqui do meu ladinho, aqui grudadinho, eu tava na sala, ela tava lá comigo, agora eu venho pra cá, ela tá aqui, é o tempo inteiro grudadinha comigo. Então, eu entendi. Então, houve uma mudança em termos de vinculação e do papel desse animal dentro da família. E Isso. isso fez com que despertasse para essa visão sistêmica a inclusão deles. É isso? Como é que você sabe como que nasceu isso? Como é que começaram a olhar? Porque eu já fiz constelação com uma cachorrinha minha que tinha morrido. Eu tinha um grupo de estudo, normalmente, acho que uns 5 anos depois que eu me formei, eu montei um grupo de estudo e a gente fazia, como que eu digo? Experienciávamos novas formas de trabalhar, e comecei a trabalhar com vidas passadas, comecei a olhar para os animais dentro do sistema, mas quando eu fiz a formação, lá em 2008, 2009, a visão do meu mestre era: não constela animais, e os animais estão substituindo alguém do próprio sistema, né? Então, essa era a visão, né? Então, por exemplo, se eu perdi um bebê, ele entrou substituindo esse bebê, né? Então, era essa a visão. Então, como é que se vê hoje? Explica um pouquinho. Então, o próprio Bert Helling, né, ele traz algumas coisas em relação aos animais e também a questão da descoberta daquele início do campo, né, do campo morfogenético e tudo mais. Então, isso foi aumentando, né, e tendo mais informações dessa questão dos animais. É claro que a gente ainda vai precisar de muitos e muitos estudos, né, que talvez a gente nem já esteja mais aqui para poder compreender, porque o quanto é profundo isso, né? Porque a verdade é que os animais, eles vieram primeiro na Terra do que nós humanos. Então, eles têm com eles uma sabedoria milenar, né? Então, com isso, a gente foi desenvolvendo num processo onde esses animais tinham essa função, né, que iniciou lá, que era de caça, proteção, isso falando até, né, isso daí bem no início mesmo, dessa relação do homem com os animais, né, e aí hoje já existe essa questão emocionalmente envolvida, e exatamente isso que você citou, é isso que a gente trabalha muito na medicina veterinária sistêmica, que é essa questão, o lugar que eu coloco esse animal nessa família, né, hoje a gente fala da família multiespécie, né? E por que a gente chama assim? Exatamente por ser uma família que tem várias espécies. E tá, tudo bem? Faz parte isso. O amor que a gente tem, o vínculo que se cria, né? É uma família multiespécie. Eu queria fazer uma observação para a gente não perder o que você falou, que você trouxe uma coisa muito importante para as pessoas que estão assistindo que talvez não entendam como é que o animal e o campo mórfico conversam e etc. Eu queria explicar um pouquinho, até como eu explico o que é o campo mórfico, né? Então eu falo assim: você tem um animalzinho de estimação? Eu pergunto. Porque como é que você vai explicar o campo mórfico para alguém? Não é um bagulho muito fácil de explicar.
como é que você tem um cachorrinho? Sim, eu tenho. Quando tá chegando alguém na sua casa, mesmo antes de se ouvir qualquer possibilidade de barulho, alguma coisa, o cachorrinho fica agitado? Fica. Então, esse cachorrinho, ele tá conectado com o seu campo mórfico. E aí eu dou um exemplo meu pessoal. Uma vez eu estava com uma sobrinha e uma cunhada minha aqui em casa, num sábado, e eu fui trabalhar. Elas vieram para cá, eu falei, "Gente, eu tenho um trabalho marcado e eu vou dar o dia inteiro de treinamento." Às 5 horas em ponto, eu desliguei o projetor, fechei a turma, tal, tal, tal. E aí, a hora que eu cheguei em casa, ela falou assim, eu não sei o que aconteceu com a sua cachorrinha. Eu não lembro nem se era essa ou se era a minha outra Tati. A minha outra cachorrinha, eu acho que era essa mesma. E ela falou assim, ela ficou desesperada às 5 horas da tarde. Ela ficou agitadíssima, né? Então, ela não tinha a mínima condição de saber a informação de que horas eu terminei o curso, que eu ainda ia demorar uns 45 minutos para chegar em casa, que eu estava lá na Marginal, né? E ela simplesmente sentiu que eu estava indo para casa. Então, quem quiser saber mais sobre esses experimentos com animais, tem o da pomba, por que que ela volta para o mesmo lugar. Tem um livro do Rupert Sheldrake. Você leu esse livro? 7 experimentos que podem mudar o mundo? Você Não. leu ele, Jaque? Jaque, é muito legal. Tá em algum lugar meu aqui. Se durante a live eu encontrar... Peraí, achei. Peraí. Ó, esse livro aqui, 7 experimentos que podem mudar o mundo, do Rupert Sheldrake, ele explica, ele dá várias explicações, e ele tem uma pesquisa que corre, que ele pede ajuda das pessoas. Se você for no YouTube, você vai encontrar também bastante conteúdo, mas ele explica principalmente dos animais que estão mais próximos das pessoas. Então, eu só queria fazer essa observação, quem quiser, porque tem gente que às vezes quer entender mais profundamente essa questão do campo mórfico. Então fica aí a dica. E aí, continua. Continua o seu raciocínio. Eu só não queria perder isso, porque você me deu uma informação muito legal. É bem legal. Então, por conta, né, dessa questão do papel e desse vínculo que eles têm hoje na família, aí acontece toda essa dinâmica, né, que muito das vezes, e a maior parte das vezes, é uma dinâmica disfuncional, né. Então, a gente começa a falar aqui, primeiro entender, né, essa questão do vínculo dos animais. E como eu me relaciono com esse animal, né? De que postura eu me relaciono. Né? Dentro da medicina veterinária, a gente faz alguns exercícios sistêmicos, né? E a gente vê que nós nos relacionamos com os animais da nossa criança interior, né? E muitas das vezes, dessa criança, inclusive, é cheia de dores, né? Essa criança ferida. E só que a gente não percebe, porque são dinâmicas, né, ocultas, né? São dinâmicas ali que não... Nossa, no meu Insta eu vivo falando das feridas emocionais, vivo falando disso, né? Muito legal você ter trazido isso. E aí? Então, são processos que ocorrem inconsciente, né? E eu sei que é com todo o amor do mundo que esse tutor tem por esse animal, né? Que ele faz todas essas coisas. E uma coisa importante que até você trouxe, que eu ia comentar, é que você falou, eles são por amor, né? Eles são todo esse amor. Então, é importante saber que os animais, eles praticamente, eles não projetam de volta, como nós, né? Nós, seres humanos, fazemos essa projeção, né? Porque a projeção é algo que é meu, um comportamento que é meu, uma crença que é minha, uma emoção... E eu projeto que é o outro que está fazendo, é o outro que tem ali aquele defeito, e muitas vezes isso é meu, está em mim. E os animais, eles não fazem essa projeção de volta. Então, é muito fácil realmente conviver com um animal, né? Quando você briga com ele, tem, né, exceto algum, principalmente quem convive bastante com gatos, sabe que os gatos, eles têm uma personalidade até mais próxima da ancestralidade deles, né, do que o cão. Mas, às vezes você briga, né? Às vezes tem alguns que não gostam, ficam de mal mesmo,
mas logo tá voltando ali, ele já esqueceu que de repente você brigou com ele, que você falou um pouquinho mais alto, mas vai fazer isso com uma pessoa, para ver o quanto tempo vai demorar para ela esquecer isso, se ela esquecer, né? Você Então, está falando isso, mas a minha cunhada e meu irmão, né, a família do meu irmão, tem um bulldog inglês, aquele gordão, grande. sim, E ficou, eles foram viajar e ficou 10 dias numa creche. A cachorrinha até adora ir para a creche, porque vai para a creche liberar energia sim. umas 2, 3 vezes por semana. Essa cachorra chegou, ela não cumprimentou nem meu irmão, nem minha cunhada. Todo mundo que chegava, ela cumprimentava. Mas a bichinha virou a cara. Mas depois passou. Mas ela ficou magoada, a gente viu assim, ela ficou magoada. Mas é isso mesmo, porque os animais, assim, né, demorou, isso até um pouco mais recente, vamos dizer assim, compreender que os animais, eles também têm essas emoções primárias, né, que a gente chama, que é essa questão de ficar triste, de sentir raiva, de sentir ciúme, né, porque até há pouco tempo, as pessoas não sabiam nem que os animais sentiam dor, né. Então, por isso que hoje tem até leis defendendo essa questão até da forma do abate dos animais, tem tudo isso. Hoje é voltado um monte de lei para esse bem-estar desse animal, né? Ó, Então, a Fátima está dizendo aqui, tem 9 gatos, um cachorro e uma calopsita. Olha olha que só. bem. Deixa eu ver se escreveram mais alguma coisa aqui. Atenção. Participei de uma constelação online na família da pessoa, houveram vários assassinatos e meus gatos ficaram muito gritados e até brigaram ao vivo. Deve ser agitados, eu imagino. Na Uhum, minha terra, os cachorros começam a latir antes de começar um tremor de terra ou terremoto. Tem cachorro que é treinado para sentir quando uma criança vai ter um ataque epilético, né? Então, olha sim, a conexão que esse cachorro tem, né? sim. Agitados, é isso mesmo. Era agitados a palavra. Mas isso explica essa conexão que eles sempre tiveram com a natureza, né? Sabia quando vai chover. Às vezes até hoje eu tenho um cachorro aqui em casa que pode estar o sol que for, mas ele sabe que vai chover, ele já fica escondido, né? A gente sabe que vai chover por conta dele. Então, eles trazem essa conexão muito grande com a natureza, que isso é uma informação ancestral, né? Uau. E aí, nesse processo, teve mais um comentário aí, você quer ler? Tenho 5 gatos, são meus filhos de coração, muito amorosos, se sabem quando alguém está chegando aqui em casa. Aí, ó. Eles sabem mesmo, né? Eles têm acesso a esse campo, né? Que é uma energia e eles têm acesso mesmo. Então, quando a gente fala dessa relação, né, entre os humanos e os animais, é olhar de que postura, né, eu olho esses animais. Então, a gente fala muito também de que os animais fazem bastante, eu percebo, é o espelhamento, né? Porque o que acontece, uma das leis, né, que você deve comentar bastante com o pessoal, Fala, não, pode- fala. Não, fala, eu quero ouvir primeiro, depois eu falo. uma das leis, né, que a gente fala, que é das ordens do amor, é essa questão do pertencimento, né? A nossa alma, ela roga por pertencer. Então, por essa questão que hoje esses animais eles estão nessa família humana, né? Estão inseridos numa família humana, eles começam a ter comportamentos mais humanizados, né? Até porque quando você traz um animal para dentro de casa, querendo ou não, a gente acaba impondo condições, né? Para esse animal estar dentro de casa. Ah, vai fazer xixi no tapetinho, né? Você não pode destruir isso, você não pode destruir aquilo. Então, a gente vai impondo condições que é uma forma de humanizar, né? Então, mesmo que não seja de uma forma normal, esses animais, eles não estão soltos mais na natureza, né? Até porque esses animais que hoje estão na nossa casa não é os animais que eram soltos antigamente, né? Eles têm a ancestralidade do lobo cinzento, e aí esses animais eles foram mexidos geneticamente para ter todas essas raças que a gente tem hoje, Todos os né? cachorros derivam do lobo cinzento? É Uhum, isso? Ah, que sim. interessante. Eu já tinha ouvido isso, mas é bom confirmar com a doutora.
Sim. Que E aí, a legal, que partir legal. disso, foram feitos, né, esses melhoramentos genéticos para ter esse monte de raça, tamanho e cor, né? E aí foram ficando cada vez mais humanizados. Né? Então, cada vez mais que a gente vai trazendo perto da gente, eles vão ficando mais humanizados porque eles querem pertencer, né? Às vezes, por isso que eu explico que é muito importante os animais, eles desvincular um pouco do tutor. Porque às vezes tem animal que não gosta de outros animais. Que ele prefere pessoas do que animais. Né? E Eu isso. brinco, a Meg pensa que é gente. Ela se dá melhor com gente do que com outros animais. Uma que ela teve um trauma de quase morrer, porque um cachorro mordeu a garganta dela, quase um beagle, Uhum. deu um rasgo pertinho da jugular dela. Ela tem um pouquinho de trauma. Além disso, ela é traumatizada, minha cachorra. Mas faz muito sentido o que você está falando. Deixa eu só ver algumas observações que Tá. escreveram aqui, e aí a gente continua o papo. Deixa eu ver, ó. Tenho 5 gatos, são meus filhos, essa eu já li. Na minha adolescência, eu senti água no corpo e chovia. Também é ancestralidade? E aí fez uma pergunta que eu particularmente não sei responder, Daniele. Não sei. Talvez uma sensibilidade aí maior para perceber isso. Você tem alguma resposta para isso, Jaque? Você repete a pergunta? A pergunta é: na minha adolescência, eu sentia água no corpo e chovia. Também é ancestralidade? Ah, ela tinha uma sensação antes de chover, que nem os animais, mais ou menos Acho que isso? sim. Aí eu acredito também que seja algo mais. De repente ela tem uma sensibilidade maior para acessar o campo, né? Eu particularmente não sei responder isso. Ó, mas e como fica o fato dos donos colocarem roupinhas e coisas que não são de cachorros, ou seja, humanizam o animal? Essa daí foi a pergunta. Então, exatamente é esse lado que eu tô falando da humanização, né? É claro, né? Os bichinhos eles ficam lindos de lacinho, de roupinha, tudo isso fica a coisa mais linda, mas isso é mais pro tutor do que pro animal, com certeza, né? Os animais, eles têm um posicionamento, né? Eu vejo muito animal que faz parte daquelas feiras, né? Que o animal é a estrela, tem muitos animais hoje assim, tem Instagram, e que ele é a estrela de todo o negócio, né? Mas ele gosta, né? Mas ele gosta. O animal, ele acaba se colocando num papel que o tutor quer, vamos dizer assim, de uma forma para agradar, porque ele faz parte daquela família. Nem eu falei, ele quer pertencer a essa família humana. Então, para mim, tá tudo bem, humano. Para mim, tá tudo bem que você queira me pôr, né, lacinho, isso, aquilo. Agora, dizer que isso é uma coisa confortável, né? Não é. Isso é um comportamento, né, de humanização. Porque você não está deixando esse animal ele viver na essência dele de alma, que é ser um animal. É claro que a gente sabe que a partir do momento que eles estão dentro de casa, que nem eu já falei, né? Não são mais aqueles animais soltos na natureza selvagens. Então, é necessário que tenha, sim, alguns comportamentos de humanização. Não tem jeito, eles convivem com a família. Sim. Mas é diferente, né? É diferente quando você vê que esses animais, por exemplo, eles são criados às vezes com outros animais da espécie. A gente percebe que nos primeiros meses de vida dele é muito importante a interação tanto com humanos quanto com Com animais. animais. Com 4 meses normalmente é indicado, né? A minha eu coloquei para. E me pegou bem em época de férias na chácara, cheia de gente, cheia de bicho, foi ótimo para minha cachorra. Mas depois, agora ela tá velhinha, a judiação, ela tem medo de cachorro grande. Eu morro de dó. O maior, que ela tá pesando 2,2 kg já aqui. Meu Deus. Mas é que É ela mais ficou leve que a cabeça. traumatizada, né? Hã? Ela É, traumatizou por conta da né, do cachorro mordida. que aconteceu dela, É. né? Olha, que delícia, Edson Gato, Cris Gato estão aqui. Gente, que delícia ter vocês aqui, ó. Minha filha tem gato e cadela são como gente. A Meg é uma lady. A Cleo compra. Cleo é uma cliente amiga e compra presentinhos para Meg. Mas vamos lá. Eu quero voltar ao tópico
eu quero voltar ao tópico da constelação, que esse é o objetivo da nossa live. Que tipo de emaranhamentos sistêmicos o cachorrinho traz do sistema canino, por exemplo, do sistema dele? O que é que você percebe que ele traz dessa família de origem dele? Não estou falando da família humana. Então, eu sei que você comentou que existem algumas coisas, algumas dinâmicas que aparecem nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse para as pessoas entenderem. Então, tem alguns estudos, né, de que nem eu falei, ainda tem muitos estudos para aprofundar, né, e realmente avaliar e observar essas dinâmicas, né. Mas o que é visto que os animais, eles podem também, né, trazer questões intrauterinas, inclusive. Né? Então, enquanto ainda a mãe está gestando esses animais, e de repente essa mãe ela pode vir passar por maus tratos, alguma coisa desse tipo, porque às vezes você vê alguns filhotes, né, bem pequenininhos, que já de repente já tem uma dificuldade em se socializar, às vezes já é agressivo, né, super filhote, aí você fala, pô, o que aconteceu com esse filhote, né, aqui agora? Nada, né. Então, tem uma questão que pode ser, sim, intrauterina. Eles falam que pode, né, que ainda está nesse processo de estudo e observação, ver a questão de gerações, assim como nós, né, trazemos essa questão de ancestrais e de gerações, passa para gerações. Você E também... tá falando isso, só fazer uma observação, acho que para dar um exemplo, né? Eu tive já uma cachorrinha de rua, na época eu era criança, então era uma piquinês de rua. Meu irmão trocou por figurinha, você imaginar a cachorra, né? E ela tinha uma questão de escassez da comida, e nunca faltou comida para ela. Então ela ficava extremamente nervosa se você fosse chegar perto dela quando ela estivesse comendo. Então a minha sensação, você está trazendo isso agora dessas informações intrauterinas, né? Do que a mãe passou, porque hoje existe a psicologia pré e perinatal que estuda o ser humano, mas você está trazendo essa questão da psicologia pré e perinatal dos animais. Então, se um humano, a mãe de um humano, passa uma escassez ou passa por processos de agressividade, né, carrega isso para o bebê. Né? Eu estou estudando um pouquinho disso, estou começando das minhas pinceladas, e essa informação que você trouxe é muito legal. Então, às vezes, você pegou um cachorrinho de rua, né, que tipo de comportamento ele tem que não é, como que eu digo assim, não seria adequado dentro, não seria alguma coisa que foi gerada dentro da sua família, quer dizer, ele já trouxe isso. Muito legal essa visão. E a gente traz, a gente estuda a síndrome do amor negativo, né? Então, tem aqueles animais, eu já trabalhei em ONG, por exemplo, né? Só com felinos. E tinham gatos que eles apresentavam, por exemplo, na ONG, era assim, tranquilo, você conseguia manusear. Quando ele era adotado, ele apresentava um comportamento agressivo, as pessoas ficavam com medo e ele sempre era devolvido. Então, era realmente isso que ele queria. Porque lá ele via que era, né? Porque quando a gente fala dessa síndrome de amor negativo, são esses animais que têm dificuldade de receber e dar amor. Né? Tem aqui o gato tá falando, a minha gata teve traumas. Pensa numa gata brava. Então. E aí tem uma coisa importante, Dri, que é assim, muito das vezes, né, é claro que pode ter uma questão, né, até voltando nas constelações, que a gente vai indo assim, daqui a pouco estamos perdidos, né, que é tanto assunto. Mas vamos voltando. Mas assim, nessa parte das dinâmicas, esses animais, eles podem, então, né, ser um bioindicador que a gente chama de alguma questão nesse sistema familiar que ele está inserido. Então, ele pode ser, né, a gente fala um bioindicador, porque esse animal é vivo, né? Então, a gente fala que é um indicador ali, um indicador vivo, que está olhando para essa dinâmica do sistema familiar que está oculta, né? Que é inconsciente. E ele consegue ter essa sensibilidade
de ser esse bioindicador, através de mudança de comportamento, uma Eu doença vou, eu vou física. entrar com exemplos, tá? Então, eu tinha uma outra cachorrinha que tinha, eu era casada, ela chamava Tati, era cópia da minha Meg, assim, a Meg é cópia dela, é muito parecida. E essa cachorrinha, num determinado momento, começou a ficar muito agressivo com o meu marido. Ela começou a ficar muito brava com o meu marido. E teve um dia que meu marido chegou em casa, eu não vou contar detalhes, mas numa situação não muito agradável, eu sentada no sofá, e comecei, poxa, por que você fez isso? Bababá, bababá. Na hora que nós olhamos, ela estava sentada do meu lado, olhando para ele e latindo para ele, né? Tipo assim, ela estava reproduzindo o meu comportamento contra ele. É isso que é isso que você está falando, não é? E aí a gente levou na veterinária, falou assim, ela está muito irritada com ele, né? Mas precisa ver como é que ele se comporta. E ele batia nela. Imagina, ela tinha 1,8 kg, né? Ele batia nela. E a cachorrinha acho que não se sentia segura com ele. E aí a gente começou a dar homeopatia, mas não, você está falando isso agora, nitidamente ela estava acessando as nossas dificuldades, né? Nitidamente, Sim. muito, muito legal isso que você está falando. Inclusive, um papel que é visto muito nos animais, os animais, eles expressam a raiva que é nossa. Porque na nossa cultura, sociedade, né? Você tem que ser uma pessoa contida, né? Você não pode ter raiva e sair batendo, né, em todo mundo que você quer. Tem tudo isso, né? Uma questão de você ter esse discernimento e consciência. Já os animais, eles fazem isso por nós, porque tá tudo bem um animal tá bravo, né? Isso é mais aceito, um animal ser bravo, porque ele é um animal, né? Ele é conectado com os instintos dele, então não tem problema ele ter raiva, né? O que não pode é uma outra pessoa ir lá e bater na outra porque ela tá com raiva. Então os animais, ele inclusive, ele expressa as minhas emoções, inclusive a minha raiva, né? Não, você falou isso, me veio nitidamente, assim. Nossa, Uhum. e ele ficava acabado, meu marido ficava acabado que ela não conseguia ficar com ele. E a gente até homeopatia deu para cachorra. Uhum. Olha, né? Então, sabe, vamos pegar agora um conceito sistêmico, né? A gente fala, os filhos não devem tomar partido dos pais. Nitidamente, a cachorra era minha. Ela tomou partido de mim total. Ela era grudadíssima comigo. E outra coisa interessante, e aí você me fala, mas assim, essa cachorra eu matei atropelada porque foi um dia que eu fui tirar as coisas da minha casa de praia de carro. E tipo assim, sabe o final, últimas coisas que eu tinha que fazer em relação ao casamento? É como se eu estivesse encerrando um ciclo aquele dia. Pois ela não enfiou a cabeça debaixo da minha roda, era que eu fui manobrar que começou a garoar. Eu quase morri, né? E aí a minha leitura foi, bom, pode ter sido um acaso, porque ela era grudada comigo, foi atrás, mas será que não era um final de vínculo? Sei lá, não sei. Qual que é a sua percepção? Pode ter sido só um acidente mesmo. Você tava passando um momento difícil essa época, Tava. mas você sentia que você também não tinha mais sentido na vida, alguma coisa assim? Você sentia isso? Não, era um momento difícil, eu já estava namorando com outra pessoa, mas era um momento de me despedir da minha casa de praia, foi um processo muito difícil. Foi a última separação de coisas que a gente tinha e foi uma coisa muito complicada. Por isso que eu acho que ela pegou alguma coisa minha. Também acho que pegou alguma coisa minha. Mas tudo bem, gente, elocubrando aqui. Voltando, vai, senão eu boto a Jaque numas perguntas aí. Não, Então, vamos lá. Fala. não, porque só te respondendo uma coisa que veio. Já teve, que nem eu falo, né? A gente tá falando uma coisa superficial, assim, porque precisaria abrir um campo, né? Mas teve um caso de uma que eu atendi, que a gata, ela pulou da janela, né? Ela simplesmente ela pulou, acho que ela passou pela tela, ela se jogou mesmo, né?
E aí tem algumas dinâmicas, inclusive dessa questão do tutor não olhar mais para a vida, né? Assim, mesmo inconsciente, não ter Nossa. mais vontade de viver, suicídios, às vezes, no sistema, né? E esses animais, é como se ele falasse assim, eu no seu lugar, eu por É você. a dinâmica que a gente fala da família. Antes eu do que você, ou eu vou para que você fique, coisas do gênero que a gente tem. É incrível isso, né? O papo, como esses bichinhos pegam nas nossas coisas, como esses bichinhos. Eu estou trazendo exemplos para poder elucidar aqui para as pessoas. Aí, meu Deus do céu, nem fala, Edson, quase morri junto. Se for assim, minha sogra foi criada por pitbull. Tem 3 anos que estão comigo. Deixa eu ver. Era ciúmes de você, Adriana? Não, ela era a filha que tomou o meu partido. 2 gatos. Que massa esse assunto, meninas. Aqui, deixa eu ver. Mike é adotado. Minha gata teve traumas. Pensando, mas eu já li. Acho que eu li tudo agora. Se não passou nada. Meu Juquinha ficou internado quando me separei. Ó. Tá falando. Olha que interessante, né? Tá falando, Juquinha ficou internado quando. Peixes. Peixes não é uma coisa. Peixe mesmo. Quando meu marido foi embora de casa, ele tinha um aquário que era dele. Ele que cuidava, era um aquário de água salgada. E ele saiu de casa. Olha quanta coisa que eu tô fazendo uma terapia aqui. Quando ele saiu de casa, ele fechou a porta. Ele falou: pelo menos você cuida dos meus peixes. No dia seguinte que eu acordei, no dia seguinte, o peixe dele tinha morrido. Peixe, gente, eu tô falando de peixe. Você imagina, a gente que não cria um vínculo tão grande, né? Como deve sentir também. A gente não tem muito como estudar isso, mas você está me trazendo a memória aqui. Bom, a gente já falou dessas dinâmicas, então. Tem mais alguma que vem dessa família de origem do próprio animal? Mais alguma coisa que você queira agregar aí? Então, eu acho que esses são os mais comuns, né, que a gente vê. Geralmente, trauma, né, às vezes até de filhotinho, ou ainda quando ele está na barriga da mãe dele. E como eu estava te dizendo, que como eu trabalhei em ONG, eu consegui ver algumas dinâmicas, porque assim, lá, né, eu cheguei a constelar, até fazer uma parceria na época com a ONG, de constelar os animais, ou animais que ficavam muito doentes, né, ou animais que tinham esses comportamentos de síndrome do humor negativo, né, que aí era difícil de adotar animais assim. E aí, quando eu colocava, porque eram animais, até então que a gente não tinha, né? Nem todos você tem um histórico, não sabe se tiveram tutores, se o animal fugiu, se o animal foi abandonado, enfim, né? Então você percebe, nem todos que estão numa ONG são assim. Tem alguns que, de repente, eles são mais sensíveis. E uma coisa importante de falar é que, muito das vezes, quando esse animal ele tem alguma coisa em relação às questões dele, né? E da família dele, e ele chega numa casa de um sistema humano, geralmente esses sistemas eles ressoam, um sobrepõe ao outro. Então, às vezes, esse animal ele não vem por acaso, ele já se conecta naquele sistema humano que provavelmente, então, por exemplo, é um animal que passou por rejeição, um exemplo, rejeição da mãe, enfim. Né? Isso, sim, é uma questão que ele passou e de repente ele pode vir, né, ter algumas questões em relação a isso. Mas quando a família, sei lá, de alguma forma adota esse animal, essa família também traz uma questão de rejeição. E aí é onde esses sistemas eles sobrepõem um ao outro, né? Quando eu falo, Tem essa você atração. nasceu na família certa para você, para desenvolver a sua alma. Então você entenda que o seu bichinho que você tem aí também é para você desenvolver a sua alma e o bichinho também desenvolver a alma dele. Quer dizer, essas feridas, essas dores conversam. Não é por acaso que houve essa união entre o bichinho e a família. É isso que você está dizendo, né? Isso. É como se realmente fosse isso, né? Se encontraram para um ajudar o outro né, Sim. nessa evolução. De repente, o animal aceitar esse processo, né? Porque os animais, eles têm essa fluidez,
essa sabedoria, né, que eu já falei que eles são milenares. Então, não é uma coisa, porque assim, o animal ele não age naquele processo que nós humanos nós temos, né? Que a gente sofre, mas a gente tem um sofrimento emocional, né? Que é aquele sofrimento, ah, o que fizeram comigo? Ah, eu não merecia isso, ah, não sei o quê. Os animais não têm isso. Eles passam pelo sofrimento físico, né? Então, a dor, o desconforto de uma doença, né? Mas aquele sofrimento, ai, nossa, tadinho de mim, eu fui abandonado 10 vezes, né? Eles não têm esse processo de vitimização, esse sofrimento emocional, né? Mas de certa forma, isso ressoa de uma forma da síndrome do amor negativo. Ah, então, né, se eu for amoroso, vou ser abandonado novamente, né? E essa dificuldade de confiar e tudo mais, né? Então, só que isso se ressoa nesses sistemas, né? Não é, geralmente, um sobrepõe o outro, né? Que legal. Eu queria só abrir um parênteses, eu vou ler algumas coisas e vou abrir um parênteses aqui pra gente, antes da gente continuar. Deixa eu ver aqui. Ai, eu cliquei no lugar errado. Tive aqui, acho que é esse. Tive derrame pulmonar em maio e meus gatos, desde que passei mal, não me largam um minuto. Olha, estão cuidando, isso é amor aí. Tá tudo dentro do sistema. Você me ensinou isso, Adriana. O Edson, o gato, ele é. Edson Gato, ó, o Edson tem um gato dentro de si. Ele fez a minha mentoria, é mentorado meu. Trombose pulmonar. Boa noite, eu cheguei agora, vi que vocês estão falando de animais. A minha cachorrinha está diabética e ficou cega. O que isso quer dizer? Espera só um minuto, Jaque. Segura aí. A Madonna está ouvindo a live grudada em mim e está concordando. Parabéns pela live. Bom, quer responder essa aqui? Eu cheguei agora, vi que vocês estão falando de animais, a minha cachorrinha está diabética e ficou cega. O que isso quer dizer? Tem alguma coisa que você percebe sistemicamente com cachorrinhos nessa dinâmica? Porque, deixa eu só abrir um parênteses antes dela responder. A constelação, ela não tem um mapeamento de tem esse sintoma, a causa é essa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, e nem para humanos, tem algumas situações que a gente consegue mapear, mas a constelação não é tão antiga assim, né? Então você precisa acompanhar vidas para poder ter um estudo melhor. Parece que na Alemanha eles estão fazendo essa correlação. Quais são os sintomas de doenças e etc. Quer dizer, qual é a dinâmica que está por trás disso? O que é muito notório nos seres humanos, por exemplo, a esquizofrenia, já é nítido, a gente já sabe que está conectado com uma vítima e um perpetrador de pelo menos 2 gerações anteriores, mas normalmente essa correlação ela não acontece de uma forma muito clara, porque existem várias dinâmicas que podem estar acontecendo. Então, eu só quis fazer uma observação do mundo dos humanos e passo para a doutora falar do mundo dos animais aí para responder essa pergunta. Na verdade, eu ia responder exatamente isso, Adri, que não existe aquela receitinha, né? Geralmente o que a gente faz, eu já fiz uma constelação onde a cachorrinha era diabética, né? E a tutora, se não me engano, a tutora também era diabética. Então, que nem eu falo, eles espelham, né? Eles espelham comportamentos, eles espelham doenças, né? E aí, a partir disso, a gente abre esse campo e aí vê o que está oculto, o que essa doença, né, ela tá querendo dizer. Então, difícil, assim, te falar, olha, realmente é por conta disso, disso, disso. Porque cada um traz uma história, né, cada um traz uma dor, né, cada sistema tem as suas questões ali que são trazidas, tem ali as suas potências e as dificuldades, os conflitos. Então, por isso que é importante abrir mesmo, né, esse campo. Eu, geralmente, quando eu faço as constelações, hoje eu faço com o boneco na água, né, que foi o que eu fiz com você, né? Foi com o boneco na foi. água, né? A gente coloca essa doença, né, esse sintoma, esse comportamento, e aí a gente vai abrindo, né? Vai abrindo para ver para onde se movimenta. Se são questões, né? Às vezes desse animal mesmo, as questões que ele traz,
ou se além disso ainda tem essas questões que acabam se complementando na parte do sistema humano que eles estão inseridos. E do Que a maior tutor, parte das vezes... né? A minha constelação apareceu muito conteúdo meu, né? A Então, minha constelação que eu fiz com ela, da minha cachorrinha doente, apareceu muito conteúdo meu para eu olhar. Muita coisa conectada com morte, acho que apareceu meu pai, se eu não me engano, né? Então, os cachorrinhos, e isso eu já tinha conversado com ela antes, e ela complementa o que eu for falar, quando você vai levar um cachorrinho, fazer uma constelação de cachorrinho por algum motivo, se prepara porque você provavelmente vai ver conteúdo seu. É isso? é isso. Porque geralmente as pessoas me procuram, elas procuram falando assim, eu conheço constelação de pessoas, mas eu não conheço constelação de animais, mas eu queria constelar o meu bichinho. E aí eu explico que a partir dessa constelação pode vir questões do próprio tutor. E aí a pessoa, porque assim, a partir do momento, né, a gente até mudou, é importante até falar isso, que a gente mudou essa nomenclatura. Porque antes falava proprietário e dono, né? E hoje é se colocado como tutor, porque viu que é diferente quando você tutela, né? Você é responsável financeiramente, você é responsável por dar água, comida, veterinário para esses animais, mas a nossa postura com os animais, né, que a gente tem que ir trabalhando no dia a dia, às vezes não é essa postura de achar que eles são coitadinhos e a gente é o superior, né? E sim de igual para igual. Porque é isso que a gente estava falando aqui, é uma troca, né, de experiências. São companheiros que vêm mesmo para uma vida com a gente, para fazer essa troca de experiências evolutiva, tanto eu com ele como dele para mim, né? E a gente vai sentindo essa troca, essa conexão, só que isso é de uma postura de igual para igual, para que a coisa seja um pouco mais fluida, leve, né? Cada um no seu lugar. E claro que isso não é uma coisa fácil, né? Porque muitas das vezes a gente nem consegue ter essa percepção que, não, que as coisas, né, não tá ali de acordo como deveria. Eu mesma não estou no meu lugar, então eu também não vou conseguir deixar esse animal no lugar dele. Assim como crianças, né? Também, que a criança, ela também, dentro dessa dinâmica, ela também indica um monte de coisa, né? As crianças. Sim, sim. Não é? E os animais Normalmente não. a questão não está na criança, gente. Quando eu constelo, vem adulto, eu quero constelar meu filho, se prepara, porque não é o filho que está com problema. Eu sou formada em psicologia e a minha especialização foi ludoterapia. Com o passar do tempo, eu percebi que não adianta você tratar a criança, você tem que tratar o sistema, você tem que tratar os pais, você tem que tratar o ambiente que essa criança está, o que ela está carregando. Né, esse sábado eu vou ter uma constelação, ela falou assim, meu filho está extremamente agressivo, meu filho responde para mim, e aí quando você começa a sondar o que é que está por trás disso, o menino não vê o pai, por N comprometimentos deste pai, né, já é separado desde acho que dos 6 meses, acho que com 6 meses separou e etc., então, a questão não está ali. Quando eu falo para o cliente, falo assim, vamos olhar como é que está a sua relação com seu companheiro atual, com esse pai, e ver o que está acontecendo com esse filho. Não adianta a gente ir com foco no filho, né? Então, eu acho que o bichinho é mais ou menos isso, né? A gente entender que quando você for olhar para algo, vai vir aspectos para você. Né, vai ver, Sim. é claro que a Meg está me colocando para entrar em contato com as questões de luto. As pessoas, a Meg está com quase 15 anos, né? Ela vai fazer 15 anos em setembro. A gente sabe que o período de validade dela, a gente sabe, então tá me fazendo entrar em contato, trabalhar, tudo isso. Eu não posso nem falar, senão eu choro. Até, Dri, assim, né, desse final do ano para cá, eu tive perda de vários bichinhos, né? E eu falo assim que teve uma específica que essa minha gata, eu já adotei ela adulta, na verdade ela veio assim para mim de um jeito, né, que não foi nem eu que adotei, ela veio através, né, de uma outra pessoa aqui de casa que trouxe ela, então era para ser o nosso encontro assim. E eu falo que hoje muito do que, né, eu venho trabalhando em mim, olhando para tudo isso, tem muito dela. Com certeza.
Porque ela fez, né? E eu falo que eu não vou deixar de amar só porque hoje ela, né, ela tá em outro lugar. Eu acredito que um dia a gente ainda vai se encontrar. E assim, eu agradeço ela sempre porque ela se conectou comigo de um jeito, aquela gata, que, sabe, o olhar que a gente tinha, todo esse processo mesmo de conexão, né? E ela teve doença renal, né? E foi interessante a forma, porque assim, ela só dormia comigo todo dia. Nos últimos dias, que ela estava ficando muito mal, ela começou por um tempo, né, não ficar mais perto de mim. Eu pegava ela, colocava ela perto de mim, ela não queria ficar. Aí eu comecei a entender que ali ela já estava despedindo de mim. É como se ela já falasse para mim assim, falou, olha, vai se acostumando sem mim, né? É. E aí, a partir daquele dia, eu não forcei mais ela a ficar comigo, né? Então, ela me fez evoluir muito. A gente teve uma troca. Eu falei que ela foi uma parceira de alma minha. E não, nunca me vi melhor e melhor do que ela, porque ela é uma gata e eu sou uma humana. Pelo contrário, eu aprendi muito com ela. Ah, Então, e eu brinco que quem manda na casa é ela, né? Porque quem limpa a bunda, quem limpa, tira a fralda, quem não sei o que lá, eles tomam. Aí eu tô chorando porque não tem como segurar. mas não tem mesmo, né? Até lá no consultório. Eu tenho uma foto linda com ela, né? Que tá uma olhando para a outra, assim. Eu coloquei no vidro do meu consultório a nossa foto. Porque ela vai ser sempre lembrada, ela vai ser sempre querida, né? Porque eu fui entendendo ao longo, ela me deu esses meses para eu poder entender que ela ia, né? E que eu ia, de certa forma, acostumar. E aí você começa a lembrar do que ficou. E agradecer pelo que foi, né? Porque às vezes o que dói mais desse processo é exatamente você falar, mas não poderia ter ficado até 20, mas aí se morre com 20, você quer com 30. É o ciclo, Não dá não pra tem jeito, é o ciclo. Eu racionalmente a gente entende, não tem como não sentir. sim, não tem como. Mas Mas vamos lá, continua, porque senão eu vou chorar. Vamos lá, vamos falar de mais coisas, senão eu não toco essa live, gente. Aí, pelo amor de Deus, não trouxe lenço de papel aqui. Bom, faz parte. vamos falar assim, os principais motivos que as pessoas ou os tutores podem procurar uma constelação, né? Então, a Jaque já explicou, ela não faz a constelação como eu faço, ela usa a técnica dos bonequinhos na água, né? Então, quais são as principais demandas que seriam interessantes as pessoas buscarem o seu apoio para olhar para o cachorrinho? Então, em que momento você indicaria esse trabalho? Olha, todos, qualquer um. Porque hoje eu percebo que, às vezes, o quanto um assunto ele pode interferir em toda a família, né? Por conta, às vezes, sei lá, do comportamento desse animal, né? Tem algumas dinâmicas familiares que, às vezes, até atrapalha a relação como um casal. Porque esse animal, ele deita na cama no lugar, por exemplo, do homem, e ninguém quer tirar aquele animal dali, e aí começa. Só que isso não é só tão superficial assim, né? Isso sempre tem uma profundidade. Então, às vezes, mesmo que isso não tenha a ver com o animal em si, né? Às vezes a pessoa ela tá tão acostumada naquela dinâmica e naquela rotina que para ela é normal, né? Então eu acho que assim, é sempre elevando a consciência, primeiramente, se eu estou no meu lugar, né? Ali no meu sistema de origem, depois dentro da minha família como mãe, como pai, né, e aí como filha, e como a postura que eu olho o meu animal, né? Aí eu vou falar assim uma coisa aqui, mas com muito amor, tá? E de uma forma não para ser mal interpretada, né? Mas para a gente expandir a consciência. A gente fala muito, é meu filho, é minha filha, né? E que nem eu falava, a Clarinha, eu chamava ela de filhotinha, né? Eu brincava, minha filhotinha, vem aqui, minha filhotinha. Mas a questão não tá na forma que eu chamo, porque eu posso chamar, né, de um apelido carinhoso, amoroso. A questão é a minha postura. Eu realmente, né, sinto que
é o meu filho que nasceu de mim? Porque quando eu tenho essa postura, eu esqueço de onde ele veio. Eu excluo a família dele de origem. Eu esqueço que tem um pai, uma mãe, cachorro, né? Se for cachorro, canino. Olha que interessante que você está trazendo, né? A Meg, ela tem o sobrenome do canil dela. E eu hoje sigo o Canil de Lamorim e eu, de vez em quando, eu mando foto da Meg. Ó, a Meg tá com 14 aninhos. Ah, ela fala minha netinha, né? Uhum, Ó, uhum. a Meg tá com 14 aninhos. Então, é interessante que isso eu fui fazendo com ela. E quando eu adotei, fiquei um pouco incomodada de vir no pedigree o sobrenome de Lamorim, né? E eu não lembro, 2008, eu estava começando os meus estudos de constelação. Ela é de 8 de 9 de 2008. Eu estava começando, não tinha conhecimento nenhum. E depois minha visão foi mudando. E eu encontrei há uns 3 anos atrás o Canil no Instagram. E comecei a mandar foto. Então, periodicamente eu mando foto. Olha, hoje ela está com preguiça de acordar. Então, olhar da onde vem. Ela tem uma origem, ela tem um paizinho, uma mãezinha biológico. E eu não estou substituindo. E eu estou te dizendo isso porque quando eu fiz a minha constelação, que apareceu o meu bebê perdido, eu achei, fazia pouco tempo que eu tinha perdido a minha cachorrinha, essa que eu atropelei. E eu perguntei para o meu mestre e falei assim: é a minha cachorrinha ou é meu bebê? Eu não sabia identificar dentro da Uhum. constelação. Então, eu simplesmente substituí a minha cachorrinha, ela tinha o papel do meu bebê, do Isso. bebê que eu tinha perdido com meu marido, né? Uhum. É isso que você está falando, não é? Essa Uhum. de como é que que papel eu dou para ele, para suprir que Isso. papel, Isso. cobrir que buraco meu, né? Inclusive, a consciência que a gente tem quando a gente vai, né, comprar ou adotar esse animal é muito importante. Porque às vezes, quando você começa a conversar com o tutor, o objetivo dele de ter pego aquele animal não é só por ter um animal, né? Uma vez eu estava conversando com uma tutora e ela falou para mim, né? Ela falou: ai, eu peguei o cachorro pro meu filho e no fim ele morre de ciúme do meu filho, ele não gosta do meu filho, ele fica disputando eu com o meu filho. Eu falei: por qual motivo você pegou ele? Ah, eu peguei ele porque meu filho me pediu um irmão humano e eu não quis, aí eu peguei e dei o cachorro. Então, o animal, ele estava ali sendo o irmão mais novo. E o irmão mais novo faz o quê? Disputa a mãe com o outro irmão, Sim, né? olha que Então, interessante. então ele entrou nessa dinâmica da família num papel que não é dele, que é de ser um animal. Assim como eles entram, que nem eu falei, eles indicam questão, né, essas emoções da raiva, excluídos, né? Muitas das vezes a gente vê o quanto que, de repente, eles olham para esses excluídos do nosso sistema familiar, em todos os aspectos, né? Olhar para relações, as relações principalmente entre casal, né? Essa dinâmica aqui que eles apontam também, né? Então, assim, eles vão entrando ali a lugar de luto, né? Que nem você falou. É muito, porque assim, hoje o que eu mais ouço, ai, você não tá bem, seja porque perdeu uma pessoa que amava muito, ou um próprio animal, vai, pega um animalzinho, você vai ficar bem. E desse início, a pessoa ela até fica, porque tudo aquilo que era para ela, de repente, ela tá ali, né? Olhando para dentro dela, vivendo esse luto, porque ela tinha um vínculo, seja com a pessoa animal, e faz parte, né? Do processo, né? Do luto, ficar triste, né? Sofrer, sentir dor. Aí ela pega esse animal para tapar tudo, né? E aí, depois, quando esse animal morre, a pessoa ela perde o chão. Porque o luto que ela está vivendo não é só daquele animal. É todo Não, aquele faz todo processo que ela sentido. não É viveu. exatamente essa experiência. Eu cheguei para o meu médico, eu fiquei confusa na constelação. Mas esse que aparece é meu bebê ou é meu cachorro? E meu mestre ainda me olhou bravo, é seu bebê. Mas você entendeu? Na minha cabeça, a dor era a mesma. A dor era a mesma, né? É muito Uhum, interessante. uhum. Ó, deixa eu falar oi para Cris Lopes, Edson Gato, que raciocínio. Edson Gato, Cris Gato, eu tava com muita saudade de vocês aqui nas minhas lives, hein?
Tem que chamar a Jaque para vocês aparecerem, hein? Deixa eu ver aqui. Acho que eu não perdi mais nenhum raciocínio. Sejam bem-vindos. Que horas são, gente? Eu tô com o Deixa eu ver celular... aqui. Hã? 8h40, Adri. 8h40? Então a gente tem mais... 8h40 já? Já. É que a gente entrou um pouquinho, né? A gente entrou, já era umas Mas já 7h40, deu uma já tá hora dando uma agora. hora, então. Então vamos lá, para os finalmente, porque também uma hora de live já tá bom, né? Hoje a gente atrasou um pouquinho a live. Olha lá, você que é gato. Ah, eu adoro esse casal, gente. Um casal de mentorados meus, eu amo de paixão. Vamos lá. Algum esclarecimento final que você queira colocar? Enquanto isso, as pessoas, gente, tem alguma dúvida final para perguntar para a Jaque, para mim aqui, sobre pets e constelações, como é que os animais e as pessoas podem se beneficiar com isso? Enquanto isso, Jaque, fala, tem alguma mensagem final, alguma coisa que você não, que eu acabei não perguntando e você gostaria ou acha importante falar? Olha, a gente falou bastante coisa, né? Assim, deu uma pinceladinha em tudo, mas eu acho que assim ficou nítido essa questão, né? Sim, os animais se beneficiam, mas principalmente os tutores. Porque a maior parte dessa questão que os animais trazem, né? Isso são questões mais humanas, do sistema familiar que ele está inserido, né? Até essas questões também que é importante falar hoje, os animais têm muito problema de pele, né? A ansiedade, aqueles animais que arranca pelo, lame muito a pata. Isso não é comportamento de animais da natureza, né? Animais da natureza não tem esse tipo de coisa, ansiedade, não existe isso. Isso é por conta, né, Tá desse pegando. processo, sim, Se está pegando dentro do campo mórfico aí. de A um minha cachorra pegou animal. minhas dinâmicas de saúde aqui. Eu já falei, quando eu fui constelar, eu falei, tem coisa nela porque ela tem as mesmas coisas que eu. Deixa eu ver aqui, que explanação maravilhosa. Eu peguei a cachorrinha para o meu filho e minha mãe e meu filho ficaram bem grudados com ela. Depois minha mãe faleceu e meu filho foi morar com a namorada e ela ficou. Olha só. É isso aí. Bom, Jaque, eu queria só, pessoal, meu pessoal que está aqui, começa a seguir, Jaqueline, qual que é o seu Insta mesmo? É só você clicar ali em cima da live, começa a seguir a Jaque. Pessoal da Jaque, começa a me seguir também, se quiser saber sobre constelações para humanos. Alguma mensagem final, alguma orientação final ou falar um pouquinho do seu trabalho? Eu acho importante você só salientar que hoje você está com o seu espaço em Santo André, no Campestre, né? Bairro Jardim. Bairro Jardim, quase, Isso. do lado. E ela tem um atendimento super humanizado, então se você tem pet, quiser um atendimento de uma veterinária, com uma visão sistêmica, um novo olhar, um olhar diferente, busca a Jaque aí no Insta. Mais algum, já tô seguindo a Jaque, olha lá. Ai, que legal. Live muito boa, Marlizinha é minha mãe, tá em todas, minha linda. Que fofa. Alguma mensagem final, Jaque? Então, Alguma coisa isso para falar, né, do consultório, lá o consultório eu pensei assim, né, em algo realmente bem acolhedor. Eu trabalho também com as terapias holísticas, né, que a terapia holística é essa parte mais de reequilíbrio da parte emocional, dos chakras que a gente fala, né, então cromoterapia, reiki, e lá no consultório tem uma maca para o tutor, né, então eu faço às vezes essas terapias em conjunto com a parte sistêmica e clínica, né? Porque aí eu trato em conjunto tanto esses animais quanto o tutor, né? E aí eu percebo que o resultado ele é muito melhor, né? Que interessante. Você bota o tutor numa maca e o cachorro na outra, é isso? Geralmente porque assim, eu que aplico, né? Então o que eu faço? São sessões que eu faço, são sessões de 40 minutos. E aí o tutor, né, que quer realmente passar por esse processo junto, aí eu aplico 20 minutos nele e 20 minutos no animal.
Ai, gente, sai todo mundo calminho de lá. Minha cachorrinha que brigava com meu marido, ia ser ótimo a gente fazer isso. Sim. Então, Mas é família, 20 minutos, 15 minutos para o marido, pro ex-marido, 15 minutos para Adriana, 15 minutos para cachorro. então Ó, gente... um monte de gente já começou a te seguir, né? Então já colocaram aqui. Jaque, queria agradecer sua presença. Estou feliz que você se recuperou de ontem para hoje. A gente veio, a live foi uma delícia. Então, muito obrigada pela sua presença. E a gente continua em contato, tá? É isso. Aí o pessoal precisando da parte clínica e também eu sou especialista em felinos, né? Tem uma pontinha aí dessa parte de gatos, né? E falando assim da mensagem final, obrigada a todos que participaram, né? Fico à disposição de tirarem qualquer dúvida. E com muito amor, né? Eu sei que é com todo amor do mundo, né? Mas quanto mais você deixar o seu animal ser um animal e na essência dele, menos ele vai ficar doente, né? E vai ser mais feliz, com certeza. Né? É isso. Dri, Vou me tratar lá. Isso, leva a Maggie e a Madonna, é isso? O Edson Gato, ele tem a Madonna, que é um gato, e a Maggie, que é uma cachorrinho. Vai se tratar lá, ó. Que bacana, parabéns. Ai, que delícia. Gente, estou me despedindo, então. Vou fechar a live. Jaque, muito obrigada. E que bom que acabou dando tudo certo, tá vendo? Sim, no fim deu tudo certo. Né? Eu acho. Obrigada, viu? Um beijo. Pelo convite. Fica com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Sou imensamente grata por ser um canal facilitando a consciência de animais humanos através dos animais não humanos. Com muito amor e carinho, eu sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária, holística e sistêmica e terapeuta da família multiespécie.